E aí? E aí, humanos? Humanos de todas as espécies. Como é que vocês estão? Tudo beleza? Pô, tem uma galera aqui em Sampa, maluco. Pô, nego, diz que eu tenho sotaque carioca aí. Fala sério, meu irmão. Pô, nego aqui é sinistro aí. Cara, sotaque, eu amo sotaques, né? Eu tenho fascínio por sotaques. E o Brasil, ele é muito diverso, né? O Brasil, ele é muito rico culturalmente, não é verdade? E como a gente tem sotaque, né, cara? Como a gente tem jeito diferente de falar, né? E o meu pai dizia que a gente deveria ter uma dublagem para cada estado. Que o Brasil é tão diverso que merecia, e realmente merecia. Para pensar. Não sei se pro mercado ia ser muito bom, mas... mas ia ser legal. Imagina o Leonardo DiCaprio, né, cara? Oxe, sou o rei do mundo, né? Lá no Titanic, né? Pô, ia ser demais, cara. Os filmes dublados em mineiro, né? Imagina. Versão brasileira. Pão, em vez de marshmallow, ia ser versão brasileira pão de queijo, né? Ai, gente. Mas, cara, olha só. Ontem a gente teve uma live aqui, bicho. A live ontem aqui foi espetacular, né? Com o Lucas Salles. E, pô, batemos altos papos aqui. Eu tô procurando só um negocinho aqui enquanto eu falo com vocês, tá, gente? Não é falta de educação, não. E o papo foi muito legal, cara. Inclusive até vai me render, assim, alguns projetos aí que eu tô pra fazer, que ele vai me ajudar. E vale a pena vocês assistirem. Tá lá no IG. É IG TV ou IGTV? Isso eu nunca sei, cara. Isso eu nunca sei. Mas tá inteirinha lá, tá bom? E amanhã nós vamos ter aqui Otávio Almeida. Otávio Almeida é um puta crítico de cinema. Cara, eu chamo ele do meu crítico de... o meu crítico de confiança, porque realmente eu confio nas críticas dele, sabe? E ele tem um site chamado Hollywoodiano, com críticas muito legais, cara. Aquele crítico que vai ali no ponto, sem rancor, sem aquelas merdinhas de crítico frustrado, né? Então, olha só, vamos chamar então o nosso convidado, que, cara, é um cara que eu não vejo há muitos anos, é um puta talento. Vamos receber com muitos aplausos virtuais o senhor Nelson Machado. Estamos aí. Grande Liso Neto. Agora vamos ver o que rola aqui. Você fez uma abertura aí, falando de um assunto que você falou que seu pai falou disso, e eu falei disso, já tem uns 5 ou 6 vídeos meus em que eu falo disso, rapaz. Que eu também acho, a vida inteira eu achei, que devia ter mais núcleos, mais centros de dublagem no país. Eu acho, apesar de ser muito bom para nós, economicamente, para cariocas e paulistanos, eu acho uma sacanagem a gente empurrar só esses 2 sotaques para o Brasil inteiro. É verdade, porque o Brasil é muito diverso, né, cara? Ele é muito diverso, né? Então, acho que você saiu aqui, né? Eu já não estava vendo. Vocês estavam vendo ele? Eu não estava vendo, só estava ouvindo muito bem. O áudio estava maravilhoso. Vê que o áudio dele tá bom, o remoto dele tá perfeito, então. Agora, mas o vídeo não, cara. Eu vou chamar ele de novo aqui. Faz o seguinte, querido, volta aí. Deixa eu ver se ele aparece aqui. Mas como ele estava falando, realmente, cara, a gente deveria realmente ter mais polos de dublagem, né? Porque o Brasil é muito diverso. E por que só o sotaque carioca e o sotaque paulistano, né? Deveria ter mais, ia ser realmente, vamos dizer assim, pitoresco, né? Tanto quanto essa palavra. Deixa eu ver se eu chamo ele aqui. E agora ia ficar muito legal, cara. Ia ficar muito legal. Não, o que ia acontecer, na verdade, é que... mais ou menos como as rádios, né? As rádios têm meio que um padrão, né? E fica tudo meio centralizado naquela coisa meio Rio-São Paulo, naquele sotaque meio Rio-São Paulo,
que é aquela coisa de rádio FM, que tudo, qualquer lugar que você vai, é ZYZ502, curtindo agora para você, aquele som legal aqui na Acre FM. Qualquer lugar que você for do Brasil tem esse mesmo tom, né? Que eu acho que a Globo impôs um pouco, né? Com as novelas, as próprias dublagens de Rio, São Paulo também. Vocês estão me ouvindo, gente? Hein? Vocês me ouvem? Pois é, o Nelson caiu e chamei ele aqui. Deixa eu ver se ele apareceu de novo aqui. Olha ele aqui, tá aqui. Vamos ver se agora vai. E o Rio e São Paulo impuseram, né, essa... Eu entrei, caí, entrei de novo, caí de novo, tá uma festa esse negócio aqui. Agora acho que vai. Tudo bom, cara? Tudo bom. Agora eu não sei que parte, se o que eu estava falando estava indo, se não estava, se estava em contato. Agora estamos. Tá. Então, boa noite para todo mundo, boa noite para você, Niso. Boa noite, querido. Prazer te ver. Nossa, quantos anos, cara. Muitos anos. Já vai para 30 quase, né? Porque olha só, cara, a gente só se viu naquela época que a gente se conheceu. No Teatro de Terror. Teatro de Terror, que aí você me escutava lá na Mega Som, lá do Jorge Barcelos. Né? Isso, tem quase 30 anos. Pra você ver como é que é a vida. Cara, isso foi ontem. E a gente se falou então por internet, tá, mas se vê mesmo naquela época. Falando por internet, agora pessoalmente a gente não se viu mais. Cara, que loucura. Não. Você dirigia aquela série O Comissário, lembra? Rapaz, na Mega Som. Era o Comis, que era o... Não me lembro aquele cara que fazia, cara, acho que era o Márcio que fazia. Renato Márcio. Não era o Renato Márcio, não. Não. Era um cara... Não, Renato Márcio. Ah, alto. Rapaz. Cara, faz quase 30 anos. Eu lembro que eu sou um filho da puta. Eu sou um senhor, um avô. Essa memória não tá mais assim, essa festa, não. Ai, que louco, cara. Pô, mas que prazer te ver, bicho. Prazer mesmo. Porra, eu sou muito seu fã. Você é foda, porra. Figuraça. Que isso? Mas olha só, o que a gente tava falando procede muito. Essa coisa que o meu pai falou, que vocês concordaram aí, que eu sempre achei. O Brasil é muito diverso, né? Mas o que eu estava falando aqui antes de você entrar, não sei se você ouviu, mas o que ia acabar acontecendo é que ia meio que pasteurizar, né? Eu acho que mesmo sendo feito dublagem, sendo feita na Bahia, no Rio Grande do Sul, onde fosse, ia ter meio que um tom mais ou menos como os locutores de rádio. Os locutores de rádio... Agora, né? Hoje, porque a gente já viciou o Brasil inteiro no nosso jeito de falar. Pois é. Exatamente. Agora, cada lugar que vai fazer, vai tentar fazer mais ou menos como a gente faz para dar certo rápido. Exatamente, que é como a novela impôs, como a dublagem impôs, né? Exatamente. Isso talvez mude, mas vai levar acho que umas 2 gerações para ter uma mudança. Não é assim. Começa uma coisa agora, daqui a 10 anos, pronto, mudou. Não é assim. Não, isso demora. Isso aí demora. É muito louco. Como foi o rádio, né? O rádio foi muito importante, o rádio teatro, e para a educação, né, do povo, né? Ensinou o povo a falar e criou um padrão. Você vê que tanto que a dublagem do início, ela era muito mais rádio teatralizada no sentido de interpretação do que é hoje, porque era a galera que veio do rádio e era também como os filmes eram feitos também. Né? Os filmes antigos eram feitos todos... As interpretações daquele tempo eram mais pesadas também dos filmes, né? Você não vê... Você não tinha... O Sidney Poitier não se comportava na frente da câmera do mesmo jeito que o Will Smith. Era outra coisa, não dá para dublar do mesmo jeito. Exatamente. Rapaz, mas você falou de rádio, que o rádio era isso, que o rádio era aquilo. Eu acho que o rádio vai ser sempre. Só não tem. As pessoas não investem, né? Mas eu li uma notícia agora, essa semana, que eu achei fantástico. Eu não lembro exatamente. Mas é Amazônia, tá? Eu não sei se é no Amazonas, se é Acre, se é... Não sei, mas lá para cima, uma região onde não tem... A internet não chega. E as crianças não estão podendo ir para a escola. O que a escola fez?
transferiu a escola para emissora de rádio. As crianças têm aula à distância pelo rádio. Liga o rádio e escuta a aula. Olha que fantástico. 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 E o rádio é muito rápido ainda, né? É um veículo. E ele continua chegando em lugares onde outras coisas não chegam. Ainda é. Sim, bem rápido. E até mais imediato. rápido. É uma coisa imediata. E uma coisa que me fascina no rádio é que todo mundo que faz rádio, eu nunca vi ninguém falar assim, eu curti fazer rádio e tal. Todo mundo fala, não, rádio é minha paixão. Tudo que eu aprendi no rádio. Pode reparar, todo mundo que trabalhou em rádio ama o rádio mais do que qualquer coisa. O que eu mais queria na minha vida, neste momento da minha vida, era estar numa emissora de rádio fazendo um programa. Era tudo que eu queria. Agora, o rádio de hoje em dia é o podcast, né? Podcast nada mais é do que rádio na internet. Mais ou menos. Qualquer tipo de programa. A maneira de fazer é praticamente a mesma. Mas a maneira de o resultado é diferente, né? Primeiro assim, você já vai pegar só, por exemplo, a população dessa cidadezinha, onde o rádio é que faz a aula à distância, jamais ouviria um programa meu num podcast, eles não têm internet. Não chega lá, né? Não chegaria lá. E o podcast tira um pouco de uma coisa do rádio, que é o que eu mais gosto, que eu acho fantástico, que é o ao vivo. É a coisa agora, o que está acontecendo agora. Você fala agora, o ouvinte ouve agora. Agora, com a internet envolvida no rádio, o ouvinte interage rapidamente também, de volta. É muito legal, muito legal. Sim, sim. Mas já dá, hoje em dia você já faz rádio pela internet ao vivo também. Mas faz. Eu entendo. Mas vai chegar, vai ser uma hora que vai ser você tem que montar a sua emissora, né? Exatamente, como é o YouTube, né? Você faz o YouTube, o seu canal no YouTube é a sua emissora. Você faz a sua A questão é aquela coisa, né, Niso, dos propósitos, né? A garotada faz milhões de vídeos e faz podcasts e faz. Do mesmo jeito que muitos anos atrás a garotada batia uma bola, né? Ia pra praia ou ia pro campinho bater bola. Mas o Neymar não ia fazer um campinho para ele bater bola. Ele é um profissional. Ele tem que cuidar. Aí é uma profissão para ele. Hoje, você montar uma estrutura só por diversão, assim, para mim, um profissional da área que tem família, que tem uma estrutura a ser mantida, que tem uma vida a viver, não dá para investir numa estrutura só por diversão. E não há um grande investimento ainda nessa área só áudio da internet. Não há um investimento. Você não consegue grandes patrocinadores para fazer um programa de rádio na internet. Você até consegue alguns para vídeo, mas para rádio é mais difícil. Com certeza. A rádio ela sempre vai, de uma certa forma, perder, vamos dizer assim. Vai. Né? Porque ela, na verdade, tem uma limitação, ela tem uma coisa a menos que o vídeo tem, né? Que o vídeo, ele tem o áudio e o vídeo, né? O áudio fica só no áudio, então... Mas também tem suas vantagens, né, cara? Por exemplo, você pode fazer várias outras coisas. Mas tem umas facilidades que é uma coisa assim. Eu fiz, durante 1 ano e pouco, eu fiz um programa numa web rádio, né? Semanal. E uma coisa que eu fazia lá, que para fazer em vídeo dá um trabalho danado. É muito trabalhoso. E em rádio era ao vivo. Eu tinha e mais 2 ou 3, às vezes, personagens com vozes diferentes. E que eu discutia, conversava com esses personagens, eles interferiam, eles me cortavam, eles davam palpite no que eu estava dizendo. Isso em rádio você faz imediatamente. Sim. No vídeo você só muda a voz, não tem a menor graça. Você tem que parar, fazer maquiagem, montar um tipo, né? Grava de novo, edita. Nossa senhora, 3 dias para fazer uma coisa de 4 minutos. Não, e uma parafernália. Vai ter que ter roupa, vai ter que ter... Isso. Vai ter que ter luz. Peruca, bigode. Né? Rádio você chega e faz, né? E tanto você faz isso que você fez, que é um programa, seria uma mesa redonda ali, você fazendo sozinho,
como você pode fazer também a vida de Cristo, épico, Isso. com uma super produção, Cara, e ao mesmo tempo, em você rádio, faz, reúne uma galera, ou até faz sozinho se quiser. olha bem para minha cara, né? Olha bem esse tipo físico, né? Em que outro veículo no mundo, na história, cinema, televisão, teatro, em que outro lugar eu poderia fazer duas coisas que eu fiz num grande teatro na Rádio Record? Eu fiz Dom Pedro I, dizendo todo aquele texto do Independência ou Morte no final da coisa maravilhosa, e eu fiz Romeu em Romeu e Julieta. Com esta cara? Não, só com a voz. Com a voz eu posso fazer, com a cara eu não ia fazer nunca. Nunca Com teria essa feito cara, Romeu e Julieta. essa cara só pornô e olhe lá, né? Se eu quiser fazer Shakespeare, talvez fazer Ricardo III, né? Ah, o monstro, né? Aí tudo bem. Ai, ai, cara. Sensacional. É, mas a rádio é muito fascinante. Rapaz, eu tô com um problema. Eu sei os óculos, eu não leio nada do que tá aqui. Então eu vou pôr. Eu não ponho, não é questão assim, ó, não podem me ver de óculos. Não, é que dá reflexo, incomoda que é uma desgraça, né? Mas paciência. Não incomoda, mas sem óculos eu vejo um borrão cinza. Não enxergo porra Isso, nenhuma. não. Rosto, imagem eu vejo. Agora, o que está escrito, eu sei que tem uma coisa aqui branca, mas não. Mas é um fantasminha subindo que está escrito. Agora dá para ler. E é Agora, curiosidade, cara, cheirei. a gente se conheceu naquele projeto, foi sensacional aquilo, o Teatro de Terror. O Teatro de Terror aqui, lá no Rio, foi assim um estouro, né? Foi um estouro. Aí a Vicky Militello, que era sua sogra, né? Vicky, sua sogra, Hein? né? Minha A sogra, Vicky. minha sogra. Pois Isso. é. E assim, a Foi gente um se estouro no Rio, foi desenvolveu. estouro em São Paulo também. Veio para São Paulo. Não veio, Aí, mas não compara. O estouro não compara com foi no Rio. No Rio ficou muitos anos, assim, ficou. É, agora ela trouxe para São Paulo e me chamou para fazer. Eu, maluco, falei, vamos embora, vim aqui para São Paulo. Foi era quando eu legal, né? conheci. Era legal. Foi quando Uma eu maluquice, conheci. um espetáculo diferente por semana. Toda semana trocava tudo. Era uma loucura. Exatamente. Que era teatro de repertório, né? Era como era o circo-teatro, né? Era aquele Isso, esquema, isso. né? Circo-teatro, só que era sátira. A gente fazia uma sátira do circo-teatro. Fazia uma peça no começo, uma história, uns 40, Uma 50 minutos, tragédia, né? e tinha uma tragédia só que virava uma coisa de louco, e depois tinha os esquetes, né, que eram Virava piadas, brincadeiras e tal. virava meio que um circo dos horrores, né? Era uma coisa... Um show de variedades, mas assim, meio... Um show de variedades, mas onde era feito por caveiras, vampiros, né? Noivas cadáveres. E tinha aquele conceito também do pessoal jogar chinelo, lembra? A gente distribuía uns chinelos de espuma. Isso, tinha o chinelinho, e a gente que era crítica. Falava, se vocês não gostarem, vocês podem ficar à vontade de jogar chinelo. Era crítica, jogar chinelo no elenco. Jogavam. Agora, cara, vou te falar uma coisa. Eu vi, foi nesse espetáculo que eu vi a primeira manifestação de um ator, de uma postura de um ator em relação ao público. Nós, atores, nós temos um respeito muito grande, né, cara, pelo público, né? Você vê, muito raramente você vai ver um ator em cena discutir com um cara na plateia, né, por mais que ele tenha razão, não é verdade? A gente sempre tem uma coisa de respeito e tal. Né? Sempre segura, dá uma segurada. Por até mais inconveniente que a pessoa esteja sendo na plateia, a gente sempre tenta levar de uma forma, né? E aí teve um dia, cara, que era uma cena onde um cara entrava com um cacetete, era um guarda, o cara com um cacetete enorme na mão. E aí um cara da plateia grita assim, e aí? Vai enfiar esse cacetete onde, mano? Oh, meu Deus! O ator respondeu, no cu da tua mãe. Eu nunca vi um negócio desse. Esse tipo de intimidade entre... Era nesse nível. Negócio de doido. Negócio de doido. O Igor passagem... falou exatamente, o meu pai estava fazendo um show nessa época do Teatro de Terror, e eu consegui o teatro o Procopio Ferreira, porque meu pai estava fazendo lá à noite o show dele. É verdade. Foi na mesma época que seu pai estava fazendo show lá. E eu comentei com ele, pô, a Vicky está querendo levar esse espetáculo para São Paulo. Ela falou, faz lá no Procopio, pô. O meu produtor é que arrendou o teatro, ele está administrando o teatro. Faz lá, sexta, sábado, meia-noite. Falei, pô, beleza, cara, fizemos.
E foi uma coisa de louco, né, cara? Tinha o Gibe, né? Como eu amava o Gibe, cara. O Gibe era fantástico, né? O Gibe era muito Papai Barbudo, engraçado. né? Cara, o Gibe era Ele era muito sensacional, engraçado. cara. Que era aquele comediante à moda antiga, né? Aquele comediante meio Oscarito, ele tinha um pouco do Anquito, né? Não tinha? O Gibe eu tenho uma história legal, uma história. Comediante de circo, né? Típico comediante de É, circo, né? Palhaço, né? Que história legal você eu tem do tenho uma Gibe. história. Tenho. Assim, quando eu comecei, né? Eu comecei com a dublagem. A primeira coisa que fiz foi dublagem. Mas assim, 2 meses depois eu estava fazendo teatro. Estava fazendo uma peça Que ano infantil foi? com a minha mãe. 1968. Eu tinha 14 anos. Mas aí eu fiz 2 peças infantis com a minha mãe. E eram pecinhas pequenininhas, nós montamos num teatro ali na Lapa, Lapa em São Paulo. Um teatro na Lapa, na Biblioteca da Lapa, que era um teatrinho pequeno, um palquinho pequeno, plateia pequena. Era tudo muito pequeno e era muito familiar. Então o que eu conhecia de teatro na minha vida era o que eu vi em alguns filmes e teatro, o que eu fiz com a minha mãe. Eu nunca tinha ido. Eu primeiro fiz teatro, para depois ir ao teatro. É engraçado isso. Aí, com Muito 16 engraçado. anos, com a escola foi ao Teatro do SESI, que ainda não era na Paulista, era no Taíbe, ali na Rua Três Rios, no Bom Retiro. Eu fui com a escola ao Teatro do SESI, que eles estavam com a peça Memórias de um Sargento de Milícias. Quando eu entrei, aí eu vi teatro pela primeira vez, teatro de verdade, né? Primeiro assim, cheguei, um baita palco, um palco gigantesco, cortina fechada, cortina vermelha, dá terceiro sinal e tudo, apaga a luz, a cortina abre e tinha um cenário que era um deslumbramento, era uma praça com casas que eram casas de verdade. No meio dessa praça tinha um chafariz que jorrou água durante o espetáculo inteiro. Então era uma coisa assim, como se faz isso? E Memória do Sargento de Milícias conta lá as aventuras e desventuras do Leonardo, que é meio um Pedro Malas Artes, né? E os trambiques, as jogadas, os truques, as coisas. E esse personagem, Leonardo, fica em cena o espetáculo inteiro. Ele não para. O ator que fazia Leonardo não parava. E era engraçadíssimo. E eu fiquei olhando aquilo assim com 16 anos e eu disse, é isso que eu quero ser. É assim que eu quero fazer teatro. Eu quero chegar nisso. Só que eu não sabia quem eram aquelas pessoas. Quando eu saí, eu fui olhar o cartaz para ver quem era aquele cara que fez Leonardo, que para mim era, nossa, é aquilo que eu quero fazer. E estava escrito lá um nome que não dá para esquecer, porque é um nome engraçado, Gibe. Foi a primeira vez que eu vi um camarada chamado Gibe na minha vida. Foi indo como público, como espectador, e ficando assim, admirado com o que ele fazia naquele palco. Aí corta, passam-se 20 anos e eu me caso com a sobrinha dele, participo da família, trabalho, vou para o palco, não apenas junto com ele, como em outras oportunidades, trabalhei sob direção dele. É fantástico, é uma história muito legal. Um livrinho bonito de escrever uma hora. Nossa, o Gibe era sensacional, eu adorava ele. Fomos grandes, nessa época do terror, fomos grandes parceiros, fizemos várias cenas juntos, assim. E depois fizemos algumas coisas em circo, fizemos alguns esquetes em circo. Ele era um palhaço, né, cara? Aliás, Gibe era Você um foi, palhaço. você seguiu mais coisas com ele. Eu fiz muito daquelas peças de circo-teatro, mas não em circo, com ele, né? Eu acabei fazendo em teatros algumas, tipo, sei lá, Que Mãe Que Eu Arranjei, A Menina Virou, O Céu Unido dos Corações, sei lá, essas peças antigas. Ele montava ele tinha uma companhia que fechava negócios com escolas e tal, e a gente ia fazer. Fiz muitos espetáculos com ele, desse tipo. Ele era muito figura, muito experiente também, né? Um cara bastante... Né? E outra figura maravilhosa que eu conheci lá no terror foi o Capitão Urbano, né? Esse aí foi outro que... Você sabe que tem uma historinha do teatro de terror que é bem legal, com Eduardo Silva, não sei se você se lembra dele, Eduardinho Silva. Então, eu escrevi, chegou uma hora que os textos que a Vic tinha começaram a acabar, né? Porque ela trouxe os textos do antigo circo-teatro e tal, mas isso tem um limite.
Mas a temporada continuava, então ela começou a pedir para pessoas escreverem coisas naquele estilo. E eu escrevi 2 peças para o Teatro de Terror, as 2 foram montadas. E numa delas tinha, tinha um personagem. Hoje em dia não pode mais falar assim, é terrível isso. Mas era uma bichinha o personagem. Mas o que eu vou fazer? O personagem era exageradinha mesmo, assim, né? E o Eduardo Silva é que fez. Muito bem, era muito engraçado, ele fazia muito bem, sempre foi ótimo. Quando terminava o espetáculo, eu vi que, você lembra, ela reuniu o elenco inteiro no palco, fazia umas gracinhas ali, fazia umas coisas, fazia despedida, mas naquela noite disseram para ela que o elenco de uma ópera que estava em São Paulo estava na plateia. A hora que ela ficou sabendo que tinha cantor de ópera na plateia, ela deixou para o final. No final do espetáculo, o elenco todo reunido, ela foi vestida de Mortícia, né? Ela foi lá pro meio da plateia com o microfone, pegou o tenor, falou, oi, você é da ópera e tal, bateu o papo, falou assim, canta. Ele falou, não posso. Não, eu tenho espetáculo amanhã. Eu falei, não, pera, não falei pra você fazer a ópera inteira. Canta qualquer coisa. Só para um cantor de ópera cantou no Teatro de Terror. Canta alguma coisa. Não posso. Canta parabéns para você. Não posso. E não posso, e não posso, e não posso. E o desgraçado não cantou. O Eduardinho Silva saiu do meio do elenco, veio até a beiradinha da cena, botou as 2 mãos na cintura, olhou no olho do cara e falou assim, depois viado sou eu, né? E aí a gente, pá, rapidinho encerrou, aplausos, obrigado, e foi embora. Sensacional, cara. Sensacional. Nossa, que saudade. Puta merda. De vez em quando eu encontro alguém aí, né? A Mia, a Ana Arcuri. Lembra da Ana Arcuri? Ana eu encontrei mais vezes. A Mia eu não vi mais. A Mia mudou para Santos. Eu sei que ela mora em Santos, né? A gente de vez em quando tem contato via Facebook, alguma coisa assim. Mas encontrar não. Quando eu falo encontro é Facebook. A Ana ainda encontrei algumas vezes em televisões por aí. Depois faz um tempinho que eu não vejo a Ana. Pois é. Vem cá, cara, você falou que você começou em dublagem, foi 68? Foi. Foi que AIC? AIC. Vem cá, me tira uma Logo dúvida. depois. A sigla AIC é letra A, letra I e letra C? Ou é A, E, C? Não, Arte Industrial Cinematográfica. AIC. Tem gente que bota A maiúsculo, aí E minúsculo, e a letra C como se fosse letra A e letra C. Não, é AIC. É sigla mesmo, Arte Industrial Cinematográfica. No começo eles falavam assim. No começo eles diziam, versão brasileira, Arte Industrial Cinematográfica São Paulo. Aí depois eles viram que isso ocupava um certo tempo da música do filme, aí melhor falar só AIC. Eu lembro que aqui em São Paulo também tinha uma que quase entrava do início do filme até o final, que era versão brasileira Odil Fono Brasil Sociedade Anônima São Paulo. Porra, velho. Filme extra, só pra apresentação do filme. Terminava no episódio seguinte, né? Sim, porra. Pô, mas aí cara. E era ali na Tibério? Ali onde é a BKS? No mesmo lugar, no lugar que é a BKS, é na mesma casa. A casa já sofreu dezenas de reformas, né? Ela já foi bastante alterada, mas é no mesmo lugar. Os estúdios foram um pouco alterados. Eles foram um pouco alterados, mas pouco, muito pouco. Eles ainda têm mais ou menos o mesmo tamanho e tudo. Naquela época que a gente se conheceu, eu dublei na BKS também, com a Márcia Gomes, com o Galvão, com o Galvão. E ainda tinha aquele estudião lá em cima, ainda tinha aquele estúdio enorme. Nossa, eu entrei lá, falei, meu Deus, era aqui que a mágica acontecia, né? Falou, era aqui. Nossa Senhora. Era estúdio A. É engraçado, a AIC... Sente energia, né? Você sente a energia. A AIC era engraçada. A BKS continua, né? Porque continua com a nomenclatura. No andar térreo, tem o estúdio, você entra no corredor, tem o estúdio 2 e 3, certo? Aí você sobe, lá no alto, no outro andar, tem o estúdio 4 e 5. E eram esses 4 estúdios. Aí você ia no grandão. Então tinha o 2, o 3, o 4, o 5, o estúdio grandão era o A. Por que ele era A e não 1? Nunca foi explicado. Mas os estúdios da BKS, da IC e da BKS eram A, 2, 3, 4 e 5.
Alguma superstição, alguma coisa, né? Sei lá. Tipo Ou o cara quis dizer que era... elevador americano não tem um andar 13, já reparou? Não tem o 13º, E não tem o 10º. Quer dizer, tem, na verdade, ele é o 13º, não sei se ele é o 12º ou 14º, mas ele existe. Mas o número... Só não pode chamar. Só não pode chamar de 13, né? Exatamente. Mas que ele tá lá, ele tá. Né? É que nem os caras que não dizem a palavra azar. Fala má sorte. Mas é a mesma coisa. Significa a mesma coisa, né? Exatamente. O espírito tá lá, né? O espírito tá lá. Agora vem cá, na sua época, quando você começou, quem era o Picão? Quem você se inspirou? Quem você queria ser na dublagem, vamos dizer assim? Tinha 4. Eu sempre fui guloso. Eu não queria ser um, eu queria ser 4. Não, é que, na verdade, cada um tinha um estilo, né, uma coisa diferente. E eu queria um pouco de cada um dos 4. E, no fim, acabou acontecendo isso, de certa forma. Porque eu tinha 14 anos, né? Quer dizer, quando eu cheguei na IC, a primeira vez que entrei ali, ainda não era IC, chamava gravação ainda. Gravação. Que eu tinha 12 anos. Eu comecei a trabalhar com 14, mas eu convivi com gravação e AIC desde os 12, dos 12 aos 14. E eu tinha 14 quando comecei, e aí tinha os caras que eles eram muito jovens, então eles eram adultos, já eram profissionais reconhecidos, tinham papéis grandes nas coisas, mas eram jovens, eram muito próximos de mim. Então eu ficava de olho neles, né? Que era o Homem Casarré, o Nelson Batista, o Marcelo Gastaldi e o Ézio Ramos. Eles não eram garotos, mas eles eram bem jovens, muito jovens, e muito moleques, né? Como todo jovem. Então eles eram muito próximos de mim, então eu ficava de olho neles. E assim, era o que eu queria na dublagem, era isso, assim, fazer as coisas como eles faziam, cada um na sua área, cada um no seu setor, no seu jeito, né? Com o tempo isso acabou acontecendo. Exatamente, você entrou nesse estilo aí, você tá nesse patamar. Com o tempo acabou acontecendo porque a faixa de voz ficou mais ou menos dentro daquele espectro, né? Vamos pegar assim, do mais agudo ao mais né, colocado. Vamos pegar do Oney ao Ézio, ao Nelson Batista, que também era grave. Eu acabei trabalhando, né, nesses dois extremos, e o que aconteceu é que, com o tempo, eu me inspirava tanto, eu olhava tanto, eu acabei absorvendo coisas deles, que coisas que eles não podiam, eu acabei fazendo no lugar deles. Tanto pouco que, a pouco, aí... Tanto que os quatro fizeram Jerry Lewis, não é verdade? Não, o Ézio não. O Ézio não fez. É verdade, não. O Ézio não fez. O Gastaldi fez, depois o Oney fez, depois eu fiz. Aqui em São Paulo. E o Nelson Batista fez, em São Paulo fez 1 ou 2, e depois, quando ele foi para o Rio, ele fez todos. Inclusive os que nós fizemos. Ele refez todos. Ele era incrível. E acabou sendo a voz padrão do Jerry Lewis para público, né? O único que eu não conheci pessoalmente foi o Gastaldi. De todos eu conheci. E trabalhei. Conheceu... Tudo mesmo padrão. Agora, um cara incrível aqui em São Paulo é o Drauzio, né? Nossa, eu amo o trabalho dele. O Drauzio está meio retirado agora, né? Já está mais velho e tal. Mas, nossa senhora, que... Era uma voz fantástica, era uma voz, meu Deus do céu, né? Fazendo a feiticeira, era a Ginny, né? Ginny é um gênio, que ele fazia lá o amigo do Major. A Ginny fazia o Major Healey, Ginny é um gênio. E era a voz do Rock Hudson, né, em São Paulo. Espetáculo, cara. E São Paulo retomou bonito, né, cara, o mercado. Eu me lembro que, o São Paulo, nos anos 80, 90, pegava uma fatiazinha, né, do mercado. São Paulo deu uma virada bonita, né, cara? Rapaz, esse ano tá um pouco assustador, porque eu fazia muito tempo que eu não trabalhava tanto. Agora, entendeu? Durante a pandemia, fazia muito tempo que eu não trabalhava tanto. Que louco, né? Muito louco mesmo. Mas a gente tem muito reality aqui em São Paulo, né? Sim. Muito reality. Muito reality. Todos os estúdios.
E tem muito Todos os estúdios têm reality a dar com pau, é uma coisa impressionante. Pois é. Não, é uma coisa assim impressionante também como cresceu o mercado, porque agora tudo que tem em streaming é dublado, né? Você tem a opção dublada. Então, e é muita coisa. Não para de chegar série, não para de aparecer série nova. E não para de aparecer streaming, né? E não para de abrir streaming. Exatamente. Isso é ótimo, acho fantástico. Porque todos eles mandam trabalhos, mandam coisas para serem dubladas. É ótimo. Porra, com certeza. Com certeza. E algumas pessoas perguntam da redublagem. É uma pena, né? Dá realmente muita pena. Redublagem. Eu acho muito triste. É muito triste. Inclusive, tem filmes que não comportam a dublagem nova, né? Eu gosto de ver, por exemplo, filme antigão, filme em preto e branco, daqueles filmes dos anos 40, 50. Tem que ter aquela dublagem da IC, da Cinecast. Tem que ser falado daquele jeito. E as pessoas hoje não. Se falava. Verdade, as pessoas mesmo as pessoas mais velhas não falam mais daquele jeito. Né? Já habituaram a falar de um jeito mais atual. Então, assim, o chamado, o tal do maiúsculas agora, o tal do cliente, né? Ele é sempre um estrangeiro, né? Ele é sempre alguém de fora. E, em geral, um americano. Você sabe muito bem, você até viveu lá bastante tempo, americanos estão aprendendo a dublar agora, né? Começando a trabalhar com dublagem. Não tem tradição de dublagem. Pegar coisas estrangeiras e botar a voz deles em cima. Porque fala assim, sempre fez os filmes da Disney, aquilo não é dublagem, aquilo é voz original, é outro esquema. Né? Aquilo é radical. A dublagem mesmo, eles estão há muito pouco tempo, uns 4, 5 anos que eles estão aprendendo com brasileiros que estão indo para lá e ensinando. Então, eles nunca levaram muito em consideração esse negócio da dublagem, e eles não entendem um país como o Brasil, onde já tem desde a década de 90, que dublador tem fã. Dublador é reconhecido na rua. O nego para tirar foto, para pedir autógrafo. Dublador tem fã. Tem dublador aí, bicho? Tem dublador que tem 1 milhão de seguidores, velho. Tem 1 milhão de seguidores aqui no Instagram. E a dublagem, a dublagem vira clássico junto com o filme. Sim. Aquele povo que vê o filme pela primeira vez com aquela dublagem, lá pra frente, 10, 15 anos depois, ele vê o filme, tem o filme de novo e diz, aquele filme que eu vi quando eu era garoto, e vai assistir outra dublagem, para ele parece que é outro filme. Sim. Ele se desencanta. A dublagem vira clássico. Fora isso, fora o público em si, nós temos assim, o registro, cara. Dezenas, já estamos chegando nas centenas de vozes fantásticas, maravilhosas, que vão desaparecer, porque redubla-se o filme e aquela voz, o cara morreu, acabou, não vai ter ele de novo, para nunca mais. Como se joga fora esse registro? Às vezes até a redublagem pode ficar muitas vezes até melhor. Você pode até calhar de você botar um outro ator dublando que fique melhor do que o... Mas não vai ser a mesma coisa. Não vai ser a mesma coisa. Como você falou, o jeito... Eu já vi umas duas, a qualidade do som. Eu já vi umas 2 ou 3 redublagens que eu falei, ficou mais bem cuidada que a anterior. Sim. Mas não parece o mesmo filme. Descaracteriza o filme. Até a qualidade do som ruim como era, dá aquela coisa, né, nostálgica. Aquela imagem pede... Aquele tipo de imagem pede aquele tipo de som. Para combinar, para ficar igual, para bater, né? Exatamente. É uma pena. É uma grande pena, cara. Mas é aquela velha história. As pessoas perguntam por quê. Eu resumo de uma forma simples. Pode ser que não seja 100% dos casos, mas normalmente é assim. Os filmes mudam muito de cliente. O cara comprou agora um pacote que era da Disney, agora é da Fox. Exemplo, estou inventando nomes aqui. Aí tem negócio de direitos. É mais barato e mais prático redublar do que ter que pagar direitos, pegar assinatura de todo mundo. E não é só isso. E os caras não são românticos. Não é só isso. Românticos. Eles não têm essa mentalidade de
Não Mas tem. não é romântico, é comercial. Entende? Vou pegar um exemplo aqui bem feio, de puxação de saco, entendeu? É assim, se o cara pega e lança, sei lá, hoje em dia o DVD já caiu um pouco, né? Não vende tanto. Mas vamos dizer, enquanto estavam vendendo DVD, se lança Curtindo a Vida Doidado e escreve na capa do DVD que é com a sua voz, vende mais do que redublado. Com certeza. Com Certo? certeza. E assim é com tudo, com as outras coisas que ficaram conhecidas, com séries da televisão, como, sei lá, como Magnum, como Columbo, como Sim. aqui House, um monte de coisa, Chaves. com aquelas chaves, com aquelas vozes. Isso é um acréscimo na venda. Não é só o romantismo, é comercial. Agora, Inclusive, uns 10 anos, um pouco mais de 10 anos, quando o filme. Eu tive a paciência de fazer isso, cara, para fazer uma análise para isso. O filme Lawrence da Arábia, Peter O'Toole, quando ele fez 25 anos, lançaram um DVD comemorativo remasterizado. O Lawrence da Arábia foi um filme feito na década de 60, áudio era mono. E eles fizeram em 5.1, remasterizaram todo o áudio. E aí eu li uma matéria onde eles divulgaram o custo dessa remasterização. Eu peguei esse valor, guardei, eu tive a paciência eu aluguei o filme, eu transcrevi coisas do filme, não fiz uma tradução direta assim, mas transcrevi para poder fazer um mapa e eu programei aquele filme como se fosse dublar. Fiz a programação inteira e levantei o custo da dublagem. Deu 1/3 da remasterização do áudio. Dublar é muito baratinho, cara. é muito barato, estou te falando, cara. É muito É barato. muito baratinho. Então essa história, o som tá antigo. Eles têm como deixar o som mais presente, mais atual. Mas é mais caro, é mais barato mandar fazer de novo. O que eles tinham que fazer era remasterizar a dublagem, o áudio da dublagem, entendeu? É. Para ele comportar bem, é muito barato e muito prático de fazer. Dublagem aqui no Brasil não tem mistério nenhum de se fazer. Tem inúmeras empresas com profissionais capacitados, com toda a estrutura para você chegar e resolver o negócio. Em uma semana você chega lá e contrata e dubla. É muito rápido e rápido de fazer também, né? E rápido. Se faz direito e é um pessoal muito treinado e assim, e é um métier que já existe há uns 70 anos. Então também a gente não faz mais que obrigação de fazer direito, né? E a gente faz todo dia esse trabalho, 6, 8 horas por dia, todos os dias. Então, a gente faz legal, a gente faz direito e a gente faz extremamente rápido. Então, eles não têm, eles estão nem aí. Manda fazer de novo e azar. É uma pena, eu acho uma pena. É uma pena. Eu acho que pelo menos devia ter assim um tipo um museu, sabe? O museu quer refazer, refaz, mas guarda uma cópia. Para aquelas vozes, entendeu? Nunca mais, aqui em São Paulo, nunca mais vou ouvir Aldo César. Nossa Senhora, como eu gostava da voz de Aldo César. Aldo César, era uma coisa. Se você pegar N, aquele filme N, daquela garotinha ruivinha, que é adotada por um milionário careca e tal. Ele faz esse milionário careca e a dublagem original. Pelo menos até pouco tempo era. Ele fez Rex Harrison. Alguém comentou aqui, André Filho. Esses caras, daqui a pouco acaba. André Filho, como que você joga fora uma voz dessa, pelo amor de Deus? Ela vai desaparecer. Que maldade, que maldade. É sacanagem. E esse país aqui, cara, não tem memória, né? Então, museu do... Agora, o que a gente ainda pode contar é com a comunidade nerd, que é o que fez a dublagem ser, né? Como a gente falou, né? Dos anos 90 para cá, virou com eventos, você vai em congressos, as pessoas só faltam de se ajoelhar seus pés, né, cara? É uma coisa incrível. É legal, né? E esse pessoal tá fazendo um trabalho legal de resgate dessas dublagens originais, sabe? E tem um pessoal aí que, meu Deus do céu, cara, tem que ter uma paciência para ficar pegando material e editando e
e levantando nome de voz. Pois E, é, porra, muito tem legal. tanta gente que é tão fã e que se desespera e que quer saber e que pergunta coisas para nós todos os dias, escrevem, querem saber coisas e se informam e fazem levantamentos. E gente que, assim, no decorrer desses anos todos, nós temos aí gente muito adulta, né? Gente já colocada em mercados de trabalho, gente bem posicionada, que é fã, né? Cresceu fã, cresceu ouvindo nossas vozes e alguém podia cuidar, porque eles falam assim, os dubladores deviam se unir. Não, o dublador não pode fazer isso. Alguém devia cuidar da curadoria disso e fazer uma coisa, guardar, fazer um museu. Porque dublador não pode, o dublador vai acabar sendo parcial ou modesto. Ou ele vai botar Não, todos os filmes dele no museu, ou não vai botar nenhum filme dele no museu. Não, vai ficar chato se eu puser um... Você acha que eu vou botar Chaves no museu? Não, vai ficar chato. Aí não pode. O dublador não pode fazer essa curadoria. Tem que ser alguém de fora. Pois é. Não, mas tem gente fazendo isso. Não digo especificamente um museu, assim, mas já tem portais agora, tem o Dublagem Brasileira, por exemplo, do Isaías. Mas tem um negócio aqui em São Paulo. Tem um negócio aqui em São Paulo, que eu não sei se ele é nacional, não sei se tem no Rio, se tem em Minas, se tem, eu não sei. Sei que tem em São Paulo. Tem um negócio chamado Museu da Imagem e do Som. Eu acho que nós somos exatamente a mercadoria, nós deveríamos ser a mercadoria deles, a imagem e o som. Né? Deveria ter, no Museu da Imagem do Som, deveria ter uma sala da dublagem. Pelo menos um setor, né? Um setor com coisas sala, principais. Uma assim. sala da dublagem, uma sala falando sobre as vozes, porque realmente, culturalmente, a dublagem pra gente é uma coisa muito forte, pô. Né? É forte, é bem forte. Né? Faz parte, você tinha um vídeo maravilhoso, né? Falando que a gente cresce, né? Assistindo os desenhos e tal, e vai crescendo, ficando adulto, e aí começa a se interessar por filme legendado, né? Você quer ver a voz mesmo do ator, como quer ouvir o idioma, inglês, aquela coisa toda. Mas aí você não se esquece que toda essa cultura que você tem do cinema, você aprendeu vendo dublado, e é verdade. Primeira vez que viu foi com a gente. Primeira vez que viu foi com a gente falando. Porque ninguém foi com 5, 6 anos de idade para o cinema ver filme legendado. Não foi. Viu foi na TV. Nas últimas décadas, então, ele viu foi na TV, ele viu foi em VHS, em DVD, em Blu-ray. Foi assim que viu. Né? Depois foi para o cinema. E atualmente quase tudo também está dublado, felizmente. Então... Sim, não, cinema agora é geral. Antigamente eram 3 filmes por ano, né? Era o filme da Disney, agora tem... que tinha um filme lá da Warner, da um outro e mais um. Agora todos os filmes têm a opção dublado. Dublagem realmente, acho que pode... É aquela coisa que eu falei. No Brasil, isso é extremamente comercial. O público gosta. As pessoas vão. Né? Faz o filme dublado e tem uma sala com filme dublado que fica vazia. Não, as salas com filme dublado lotam. Lotam. Agora vem cá, você gosta de se ouvir? Você quando vê filme dublado que você dublou, você gosta de ver, de se ouvir? Depende, se tiver bom, sim. Tem coisa que tá ruim, né? Então... Tá ruim, dá vontade de entrar debaixo da cama. Tem coisa que tá ruim. Tem aquela coisa que você foi mal escalado, mas é disso que você vive, você vai lá e faz, né? O cara te escalou pra uma coisa que não era pra você, mas deve ser, é disso que vive. Então, aí não. Mas coisas que ficaram legais, eu gosto, sim. Tem uma história muito boa que aconteceu na Cinecastro, acho que foi na Cinecastro, cara. Havaí 5-0, cara dublado no Rio. E apareceu um personagem, cara, tipo um capanga havaiano, mas é um cara enorme, mas havaianão, sabe? Aquele estilo havaiano. E dava 2 falinhas. E aí faltou alguém, quem é que faz? Alguém falou, porra, chama o fulano aqui que é o porteiro. Ele tem um vozeirão, aquele cara, ele não sabe nem ler direito. Cara. Não, a gente vem aqui, são 2 falinhas, porra. A gente vem aqui e diz pra ele o que ele tem que falar, ele memoriza e grava, ele vai no catuco, como se falava, né? A gente dá o catuco aqui, né? Dá o catuco, no que catucou ele fala, né? E conseguiu, botou ali, encaixou, o personagem virou fixo. Meu Deus! E o cliente gostou da voz. Falou, não pode mudar, tem que manter a voz. Nossa Senhora, foi um desespero. Você sabe que aconteceu uma coisa parecida na AIC? Não exatamente assim, mas foi um teste. E puseram o camarada
para fazer o teste. Sabe aquela coisa? Já tem 2, tem que ter um terceiro, tem que mandar hoje. Vem cá, faz aqui, né? Que era meu tio, o irmão da minha mãe, que não era ator, nunca foi ator, nunca. Ele trabalhava na IC, ele atendia telefone lá. Ele era recepcionista da IC. Aquele nepotismozinho, né? Minha mãe cavou o emprego para ele lá e estava lá, empregado lá. E ele fez o teste e ganhou o teste. Ele fez a série inteira do Batman. Ele era o Alfred. Ele era o Alfred do... Até que ele fez direito, né? Até que ele fez legal. Mas nunca tinha feito nada, de nada. Cara, era bom o Alfred. E foi assim, foi vem cá, faz o teste aqui só para fazer volume. Aí aconteceu comigo de fazer volume e eu acabei dublando. Esse é um daqueles que eu não quero assistir. Já redublaram, já fizeram com a voz certa, já tá bonitinho, sem problema. Eu acho que só algum maluco deve ter uma cópia que pegou da primeira vez que passou, sei lá. Para fazer volume, faz aqui para fazer volume, eu fiz para fazer volume e peguei um filme do Arnold Schwarzenegger. Imagina eu dublando o Schwarzenegger, tinha o menor cabimento, né? Ficou uma coisa triste. Posso falar uma coisa? Eu já dublei o Schwarzenegger também. Mas você dublou o quê? Naquele filme que ele tinha 19 anos, filme de cowboy? Não! Vou até te falar. No final das contas, posso dizer que foi um trabalho que eu tive orgulho de fazer, porque ele era naquele Batman já atual, né? Esse Batman de agora, e ele fazendo o Dr. Freeze. Senhor Gelo. Era o Senhor Gelo. Então, um personagem totalmente robótico, um personagem sem emoção nenhuma, onde só tinha aquelas falas tipo, você agora será dizimado. Aquelas falas de vilão de vou te transformar numa montanha de gelo. Era só isso. Então, botaram um efeito, né? Que ele tinha também uma coisa robótica. E no final das contas até que vestiu bem, entendeu? Dentro daquele... mas o que eu fiz era o Schwarzenegger e era uma comédia, era o Pare Se Não Mamãe Atira, que ficou uma coisa muito triste. Você perguntou, você assiste? Assisto coisas minhas. Esse eu não queria assistir, nunca quis assistir. Dá uma vergonhinha, né? Dá. É ruim. Não, isso acontece demais, cara. Em dublagem isso acontece muito. Né? Você chega lá, coisas que não tem nada a ver e projetos assim ruins também. Tem muita coisa ruim, né, em dublagem. As pessoas têm um pouco essa glamorização de achar que, né, logicamente prestam atenção nas coisas melhores, nas coisas que chamam mais atenção. É claro. Mas lá pelo fundo, na rotina da dublagem, é muita coisa trash, muita coisa ruim que a gente faz, né? Nossa, a quantidade desses realities que a gente faz, essas coisas malucas que não tem a ver com nada. Hoje mesmo eu fiz que é aquele negócio que eu não conseguia entender qual é o conceito, que é Largados e Pelados. Já viu esse? Sei o que é. Eu não vi ainda não, mas sei qual é. É um limite de sobrevivência. Sobrevivência na selva nus. Os caras, um limite só que pelado. Mas não tem muito sentido porque eles estarem pelados, assim. Talvez por causa do sol, você está mais vulnerável. Talvez porque dá mais público se puser os caras pelados. Só por isso. Com toda Cara, eu faço narração de 2 séries. Uma chama A Maldição de Oak Island e a outra chama O Tesouro da Segunda... O Ouro Perdido da Segunda Guerra Mundial. As duas são praticamente a mesma. Assim, é um grupo, uma equipe, que está procurando um tesouro. Uma coisa que está perdida lá. Só que está assim, o Oak Island está já na, sei lá, 8ª, 9ª temporada. Eles já estão lá uns 20 anos. É uma ilha. Eles ficam cavando aquela ilha para procurar o tesouro. Acabou a ilha. Ilha é ilha. Não tem mais pra onde ir, certo? Ilha acaba. Não tem mais espaço para procurar. Não tem nada. Mas qual é o tesouro deles? É isso. Faz a série e vende para nós. Ganha dinheiro. É assim. Eles já acharam o tesouro há muito tempo, porra. O tesouro já está no bolso deles. Somos nós o tesouro dele. Somos nós o tesouro deles, O mundo, né? Eles vendem para o mundo essas coisas. Alguém perguntou aqui quem é que dubla o Mel Gibson no Máquina Mortífera. É o Júlio Chaves. Grande Júlio Chaves.
Outra grande voz, cara. Mas esse tá vivão ainda. Esse aí tá. Aí, aquela galera que fica lá perguntando um monte de coisa pra mim a respeito de quem dubla o quê, de séries que são dubladas no Rio de Janeiro, aproveita agora, ó. O Niso sabe tudo. E agora, com o remoto, né? Agora com o remoto acabou. A dublagem globalizou agora. E. Eu acho uma maravilha, cara. Eu tô fascinado. Fantástico. Fascinado. Fantástico. Eu já falei, eu passei uma vida acorrentado a São Paulo. Porque ou eu ficava aqui, ou como eu ia ganhar a vida? Eu já estava estabelecido, estabilizado, eu já tinha um mercado, eu já estava garantido. Agora eu quero mudar, eu quero ir para outra cidade. Não pode, porque você só vai ganhar a vida em São Paulo. Agora, cara, eu posso me mudar para a Austrália, se eu quiser, e continuo dirigindo na Centauro. Eu continuo no mesmo emprego, nada acontece. Que maravilha. Um amigo meu me ligou de Los Angeles, está fazendo remoto, está com estúdio em casa. Não, beleza, estamos fazendo coisa aqui. Falei, pô, que maravilha, velho. Porra. Muito Uma louco. festa. Sensacional. Agora, os estúdios vão ter que se reinventar, né? Vão ter que... Já estão fazendo, né? Já estão. Vão continuar. É outro esquema. É mudança, né? Olha, eu comecei, a gente trabalhava, a imagem nossa vinha de uma película de 16 milímetros, era projetada na tela, cara, dentro do estúdio escuro. Exatamente isso agora, a gente veio do 16 milímetros e está aqui até agora, então... E gravava num rolo de fita magnético de um quarto de polegada que só cabia uma pista. Então era todo mundo dentro do estúdio. Eu comecei aí. De lá para cá, mudaram disso para o Matic. Ah, não vai dar certo, não vai funcionar. Funcionou, ficou o Matic. Do Matic, mudaram para DA. Ah, esse equipamento diferente, muitas pistas. Funcionou, ficou a DA. A DA chegou o Pro Tools. Ih, não, isso não. Tá aí o Pro Tools já há 20 anos já. Agora entrou o remoto. Vai ficar, amigo. Toda mudança vem para ficar. Toda mudança veio para ficar e vai ficar. Até chegar o software, que não vai mais precisar de humano, não vai mais precisar de dubladores, já vão ter um software. Essa parte é que eu... Se isso... Essa parte é que eu ainda não consigo visualizar essa parte acontecendo. Eu acho que esse trabalho é muito humano. Sim. Mas eu digo, para algumas coisas eles vão... Veja, há uns 25 anos, mais ou menos, surgiu um filme chamado Final Fantasy, que foi todinho feito no computador. Todinho. E você olhava a tela, eram pessoas. Né? As pessoas piscavam no tempo certo, o movimento de boca era perfeito, elas suavam, elas tinham pelinhos no braço. Nossa, acabou. Ninguém vai mais usar ator. Agora é muito fácil. Cadê? Continuam os atores aí ganhando a vida deles e de vez em quando fazem um Final Fantasy. O Final Fantasy deve estar em 4, 5. Em 20 anos fizeram 4, 5. Usa-se muito, agora usa-se muito o computador para não gastar muito dinheiro, né? O camarada tem uma cena para fazer na Tchecoslováquia, não precisa. Bota ele no lugar verde e põe a Tchecoslováquia atrás dele e pronto. Não precisa viajar até lá, né? Porra, cara, brigadaço pelo papo, cara. Sensacional. Amei. Já acabou? Já acabou. Rapaz, quanto tempo é isso? 1 hora. 1 hora já deu? Você deve ter fumado Você fala, hein? Cigarros, pelo menos. Vai indo. A mão, mais do que tudo no meu corpo, a minha mão é viciada. Eu sei. Ela puxa e pum, puxa e pum. Pô, velho, que prazer falar contigo. Brigadaço, cara. Amei. Bom, verdade. Muito legal. Deixa rolar um tempo pro pessoal esquecer, a gente faz de novo. Mas com toda certeza. Com toda certeza. Daqui a uns 2 meses a gente faz. Que história para contar, não, senhora. Com certeza. Você, eu, né? Obrigado, querido. Obrigado. Legal, foi um prazerzaço. Tá? Amanhã eu vou estar aqui com o Otávio Almeida, que é um puta crítico de cinema, pra gente falar bastante de cinema e de dublagem. Legal. Tá bom? Legal. Amanhã às 10h30. Legal. 10h30. Estarei no pedaço. Legal. Brigadaço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até amanhã.